Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 29. Bons estudos! Ainda estou em dúvida de pegar a BR-319 em Porto Velho ou a Transamazônica. Ah, não sei não, Chico. Pelo que andei me informando, a BR-319 está muito ruim e a Transamazônica nem pavimentada é. Ainda continuo achando que o melhor que a gente faz é pegar a balsa que vai de Porto Velho até Manaus. É, pode ser. Já deu para adivinhar para onde a gente está indo, não é? Amazônia. Quer dizer, para ser mais preciso, Manaus. E você vem com a gente, porque nessa viagem a gente vai ver muita coisa sobre a região norte. Nessa teleaula, você vai ver como foi o processo de ocupação da região norte. Vai conhecer as tentativas governamentais de integração desta área ao resto do país. E ainda vai ver quais são as principais características socioeconômico-culturais do norte do país. Todo mundo pronto? Pois a gente vai para onde a agulha da bússola aponta, para o norte. Vamos nessa que a nossa teleaula está começando. Bom dia, Jazinho. Opa, e aí, Antônio, tudo bem? Aí, Pedrão. Amazônia é pulmão do mundo. Bem que eu tava desconfiado dessa história, viu? É, a gente sempre ouve falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Também, aquele tamanho todo de floresta, né? Devia produzir oxigênio suficiente para meio mundo, pelo menos. Mas pelo que eu tô olhando aqui, não é bem assim, não. A história de Amazônia, pulmão do mundo, é uma das lendas que se criaram em torno da floresta. Na verdade, ela consome quase todo o oxigênio que produz e o solo da região é muito pouco fértil. É pobre mesmo. Pô, nessa você me pegou, viu? Dá uma lidinha aqui, ó. Durante muito tempo, a Amazônia foi considerada como uma imensa área plana, coberta por uma mata de grandes proporções. Só que hoje, sabemos que não é assim. Viu só, Pedrão? Por causa da densa mata, a floresta amazônica foi muito pouco explorada e povoada, gerando assim uma série de lendas e mitos sobre a mata. Pegar a balsa é a melhor opção. Olha aqui, ó. Tá dizendo aqui no guia. A região amazônica tem o maior conjunto de rios navegáveis do mundo. Olha, tá vendo? Então, também é só dar uma olhada aqui no mapa. Olha aqui, ó. Gente do céu, isso é rio que não acaba mais, rapaz. Ó, olha aqui. Grande parte dos rios nasce na Cordilheira dos Andes. No sul, a bacia amazônica é limitada pelo Planalto Brasileiro. E ao norte, pelo Planalto das Guianas. Você me convenceu. Vamos de balsa. Mas o que está me preocupando agora é chegar em Porto Velho. Não sei se a estrada lá também não está ruim. É como eu te disse, né? O relevo da Amazônia é muito diferente daquilo que se dizia antigamente, que era tudo plano. Deixa eu ver. Tá vendo? A Amazônia é formada por sedimentos que são trazidos pelos rios e depositados ao longo da bacia. Os sedimentos vão descendo dos planaltos em direção às áreas de baixas altitudes, chegando até o rio Amazonas, que fica bem no interior da região. Você tem razão, viu, Maurício? Pô, bem que eu desconfiei, viu? Dizer que a Amazônia é toda plana, né? Olha só, os níveis mais altos chegam a ter 100 ou 200 metros. E o seu relevo é sempre ondulado, né? E eles são chamados de terras firmes. Obviamente, os níveis mais altos ficam perto dos planaltos, né? E os mais baixos, aqui, próximo ao rio Amazonas, já que ele corre pelo interiorzão da região, né? E o nível mais baixo, chamado de terras de várzea ou várzea, fica quase que todo ele permanentemente inundado. E essas histórias de chuvas frequentes também não tem nada a ver? Isso é verdade. Lá as chuvas são frequentes e, em grande parte, são causadas mesmo pela evapotranspiração. Evapotranspiração. Evaporação da água dos rios e dos solos, mais a água proveniente da transpiração das plantas. Ah, tá aqui. Eu sabia que eu tinha separado esse cartão na remessa de hoje. Olha aqui, Pedrão. Apesar de na vista geral parecer tudo igual, aqui na floresta amazônica existe uma grande variedade de espécies. É por isso que ele é tão importante pra gente. É a diversidade de animais, plantas e insetos. Tá aí, me pegou de novo. Que diversidade, cara. A mata de igapó, a mata de várzea e as matas de terra firme. Os diferentes bichos, insetos.
E essa história que você leu de que o solo é pobre? Com uma floresta tão grande? Ih, Pedrão, ó. Aí só pegando o jornal e lendo de novo. Ó, vou ler pra você, peraí. O clima muito quente e chuvoso provoca uma intensa lixiviação do solo e, consequentemente, a lavagem dos nutrientes. E por causa disso, a vegetação precisa de mecanismos próprios para reter os nutrientes que ela necessita. Incrível, cara. Como a natureza é perfeita. A senhora saberia dizer qual foi o produto que deu impulso para a maior ocupação da região amazônica no final do século XIX? Não sei, não. Pode ser a borracha, né? A resposta certa é a borracha. Com o desenvolvimento da indústria automobilística, o látex retirado da seringueira, matéria-prima para a borracha dos pneus, tornou-se um produto em alta no mercado. Isso quando a Amazônia era o único produtor de látex no mundo. E olha que nós estamos falando no final do século XIX, porque até então a Amazônia era muito pouco integrada ao resto do país. Fazendo uma viagem ao período da colonização do Brasil, a gente vai ver que apenas uma pequena parte da região amazônica fazia parte do domínio português. A maior parte, como definiu o Tratado de Tordesilhas, pertencia aos espanhóis. Só que os portugueses, com o tempo, começaram a se interessar pelas terras do interior amazônico e passaram a desrespeitar esse tratado. No século XVII, para ocupar melhor a área, a coroa portuguesa implantou fortificações militares e começou a incentivar as missões religiosas. Você já ouviu falar delas? As missões tinham a função de catequizar os índios e difundir a religião católica. Elas também iniciaram as atividades extrativistas no Brasil, exportando especiarias como o cacau, a canela, a baunilha e a salsa parrilha. Você sabe que por causa da borracha, a economia da Amazônia teve um grande crescimento entre 1890 e 1920? É verdade. Em 1910, a borracha chegou até a competir com o café como o principal produto de exportação do Brasil. Pô, parece até brincadeira, né, Chico? Essa região, a maior produtora de matéria-prima para pneu, olha aí. Tem as piores estradas, rapaz? Não é bem assim. A borracha deixou de ser importante na Amazônia há muito tempo por causa da produção de látex em outros países. Foi a mudança da capital para Brasília que deu início ao processo de ocupação da Amazônia. A construção da rodovia Belém-Brasília atraiu imigrantes de todo o Brasil e promoveu a ocupação do norte de Goiás, hoje estado de Tocantins, através da pecuária extensiva. Ah, eu sabia que estava por aqui, ó. O planejamento é comigo mesmo. Dá uma olhadinha. PIN, Plano de Integração Nacional. É isso mesmo. Esse plano aqui previa a construção do primeiro trecho da rodovia Transamazônica. Entendi. Ele faz parte dos esforços para integrar a Amazônia ao resto do país. É isso mesmo. E foram vários esses esforços de integração. Em 1973, foi inaugurada a rodovia Cuiabá-Santarém, ligando o norte ao centro-oeste, onde foram implantados assentamentos de trabalhadores vindos do Nordeste e das grandes cidades, as chamadas agrovilas. Já ouvi falar. Poucas deram certo, né? Foi um fracasso, inclusive causando problemas nas cidades construídas ao longo das rodovias. E tiveram ainda os incentivos fiscais. E os grandes financiamentos para que as empresas instalassem projetos agropecuários no norte do Mato Grosso e no sul do Pará, mas que causaram, mais do que qualquer coisa, um grande desmatamento na região. E conflito entre fazendeiros e poceiros. Eu li que no sul do Pará foram registrados os maiores conflitos fundiários de todo o país. Pelo jeito a gente não vai atravessar a Amazônia Oriental. Pará, Amapá e Tocantins. Eu já estive lá antes. É a área que foi ocupada com a abertura da Belém-Brasília. E aqui diz que essa ocupação foi consolidada com os grandes projetos, como o Projeto Grande Carajá. Rapaz, olha só, é a região mais habitada de toda a região amazônica. Escuta, a pecuária extensiva é uma das principais atividades dessa região. Você não quer dar uma olhadinha na Amazônia Ocidental? Afinal, é pra lá que nós estamos indo. Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. Pode ir direto ao ponto, Zona Franca, o destino da nossa mercadoria. A Zona Franca e o Distrito Industrial de Manaus foram criados em 1967 com os incentivos fiscais oferecidos pela Sudam. A Zona Franca é uma área livre de impostos alfandegários para os produtos importados e, por isso, várias fábricas de eletrodomésticos se instalaram lá.
Essas fábricas, em geral, apenas montam as peças que vêm prontas de outros países, livres das taxas de importação. Interessante. Aqui fala mais alguma coisa sobre a ocupação da região. A abertura da rodovia Cuiabá-Porto Velho em 1972, a instalação do Polo Noroeste em 1981 e a modernização da agricultura no Centro-Sul nos anos 70 atraíram muitos agricultores, especialmente para se instalarem no Mato Grosso e em Rondônia. Que mais? Outra importante área é a região seringueira do Acre. Mas, ô Chico, você já ouviu falar em conflito de terra nessa área, não já? E muito. As inúmeras brigas entre os seringueiros e os grandes latifundiários que querem praticar uma economia predatória e, pior, pouco produtiva. Tem até nome a estratégia dos seringueiros de juntar toda a comunidade na frente das áreas que vão ser desmatadas. O empate. Ô, Chico, você é fera nisso daí, hein? Na estrada a gente fica sabendo de tudo. Dos problemas de demarcação da terra dos índios, contrabando. E acontece de tudo nessas fronteiras da Amazônia. A Amazônia, na verdade, apresenta para o Brasil hoje uma oportunidade muito interessante de um desenvolvimento diferenciado, porque a gente possui na região uma biodiversidade que nenhum outro país tem. Os projetos agropecuários de mineração na Amazônia são muitos, todos estão em estágio de desenvolvimento bastante acelerado, né? Por exemplo, produção de soja, produção de carne, produção de energia, né? Todos estão realmente num processo intenso e são muito importantes para o país, né? Esses projetos estão sendo levados para lá de uma maneira muito parecida como eles foram desenvolvidos aqui, por exemplo, na região da Mata Atlântica, no centro-oeste, na região do Cerrado, como se a floresta não existisse lá. Nós estamos tirando a floresta, onde você tem milhares de espécies, para colocar muitas vezes uma espécie de pastagem, ou a soja, ou a produção de cana. Então, o nosso grande desafio está em continuar esse desenvolvimento que nós temos hoje, mas de uma forma ordenada e dando oportunidade para que a biodiversidade também se desenvolva. Como é que isso pode acontecer? Nós temos populações locais que estão lá na região há séculos, geração após geração, que aprenderam a fazer uso da floresta sem desmatá-la. A gente pode gerar riqueza para quem vive lá, para o país inteiro e para o planeta, sem destruir essa floresta. Conflitos, desmatamentos, agressão ambiental. Maurício, mas uma coisa a gente não pode negar, né? A Amazônia hoje está muito mais integrada ao país do que antes, não tá? Ah, concordo. A Amazônia finalmente faz parte do cenário nacional, né? Como uma nova fronteira a ser desbravada. Agora, o negócio é pensar em como continuar esse processo. Olha, existem muitas alternativas, viu? Energia solar, a instalação de indústrias que beneficiem os produtos da região, o uso dos rios para o transporte. Calma aí, Maurício, senão me perco. Bom, mas você não se preocupe não, viu? No seu livro tem isso tudo explicadinho. E para melhorar o seu estudo, o melhor é começar a acompanhar com a gente a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a Amazônia é uma região de muitos contrastes. Viu que a ocupação dessa região começou no século XVII, com as missões e as fortificações militares, e que teve um grande impulso com a produção da borracha no início desse século. Viu que, a partir dos anos 60, teve início uma política de ocupação e integração da Amazônia ao resto do país. E viu também as principais características das duas porções da Amazônia, a oriental e a ocidental. O jeito é continuar nossa viagem. Você no seu livro e nós aqui no caminhão. Até a próxima. Tchau.